Amados irmãos e irmãs, um santo dia, paz e bem. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade à história do menino Pedro, o menino eucarístico. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou pedir a bênção de Deus para que todas as pessoas que escutem essa história, de alguma forma, mude a atitude de pensar, o desejo de receber a Eucaristia, porque a Eucaristia é o pão que alimenta a nossa alma. Assim como o pão francês e o café alimentam nosso corpo, a Eucaristia alimenta a nossa alma. Assim como o arroz e o feijão e uma mistura, comidas alimentam nosso corpo para nós nos mantermos de pé, assim também a Eucaristia alimenta nossa alma para manter a nossa fé. Lembrando, amados, que essa história é verídica, verdadeira. Continuando. Quando as dores de cabeça aliviavam um pouco, o rapaz punha-se a brincar, cantando e contando histórias engraçadas. O seu riso era contagiante, de manhã e de tarde. Participava sempre nas orações da família. Além disso, pedia que se cantassem os seus dois cânticos preferidos. Um cântico alemão em honra a Nossa Senhora, Nasce uma flor, e o outro era um cântico em honra do Senhor Eucarístico, na última ceia. Pedro apreciava especialmente as últimas palavras deste canto. Imolou-se a si mesmo. Era frequente vê-lo pedir que se repetisse estes cânticos. Em especial estas últimas palavras. Imolou-se a si mesmo. O pequeno imitava o Senhor na aceitação da dor. Nunca se queixava, limitava-se a chorar em silêncio quando as dores de cabeça se tornavam insuportáveis, pedindo que lhe desse os medicamentos. Pedro falava muitas vezes de Deus às outras crianças. Em casa dos Schmitten havia um relógio de parede e sempre que dava horas perguntavam à pessoa que estava perto da sua cama: o que é que se deve dizer quando o relógio bate as horas? Se os irmãos mais velhos não conseguiam lembrar das palavras exatas, ele respondia cheio de alegria: Amadíssimo Jesus, ficai comigo, consagro-vos esta hora. Pedro falava muitas vezes de Deus às outras crianças. Em casa dos Schmitten havia um relógio de parede e, sempre que dava as horas, perguntava às pessoas que estavam perto da sua cama: o que é que se deve dizer quando o relógio bate as horas? Se os irmãos mais velhos não conseguiam lembrar das palavras exatas, ele respondia cheio de alegria: Jesus, amadíssimo, ficai comigo, consagro-vos esta hora. Amadíssimo Jesus, ficai comigo, consagro-vos esta hora. Morreu a 5 de fevereiro de 1973, antes de ter completado 6 anos. Durante a doença, a avó Isabel falava-lhe muitas vezes da morte e do que nos espera depois dela. Um dia perguntou-lhe: Pedro, o que é que preferes? Ficar curado ou ir para o céu, para poder ver a Mãe de Deus e a tia Gertrudes, que te deu catequese antes da primeira comunhão? E o pequeno ficou pensativo por um instante e a seguir respondeu com um sorriso: Não, eu quero ir para o céu para poder ver a Mãe de Deus e a tia Gertrudes. Quando
as irmãs mais velhas souberam desta conversa, censuraram a avó, dizendo-lhe: Vó, então não é muito melhor que o Pedro não morra, que se cure e fique conosco? Ao que Isabel respondeu: Não devemos pôr condições a Deus. Devemos rezar para que se faça a sua santa vontade e não a nossa. Foram 2 anos em que o pequeno Peter viveu do Senhor Eucarístico, recebendo-o quase todos os dias e quase sempre das mãos de seu pai. Na vida desta criança realizou-se e revelou-se de modo admirável a verdade daquelas palavras da Sagrada Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Tal como o Pai que tem a vida me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que me come viverá por mim. E também Deus escolheu aquilo que é fraco aos olhos do mundo para confundir os fortes. 1 Coríntios 1, versículo 27. Pedro e a sua família tiveram um grande amor e ao mesmo tempo um profundo respeito exterior pelo corpo eucarístico de Cristo. Nenhum deles ousava tocar no sacratíssimo corpo de Cristo com as mãos ou sequer com a ponta dos dedos. Todos se ajoelhavam enquanto o Pai distribuía a Sagrada Comunhão com a colher. O pequeno nunca tomava o café da manhã antes de comungar. Muitas vezes recitava uma breve oração de comunhão espiritual quando ouvia tocar as badaladas do relógio. Amadíssimo Jesus, ficai comigo. Esta profunda fé eucarística era também acompanhada por uma atitude exterior de reverência à Sagrada Comunhão. Era o coração desta igreja doméstica e fê-la florescer. Por entre as trevas da perseguição, alguns anos após a morte do pequeno Pedro, morreu também o seu pai, chefe desta família numerosa. A vida eucarística de Pedro e de toda a família deu muitos frutos. Dos restantes 6 filhos, todos, à exceção de uma das filhas, consagraram a sua vida a Deus. O irmão mais velho tornou-se sacerdote da Companhia de Jesus e atualmente exerce o seu ministério no Cazaquistão. As 4 irmãs, Valentina, Rosa, Ana e Maria, consagraram-se na congregação das escravas do Santíssimo Sacramento. Finalmente também a mãe do pequeno Pedro, Serafina, vive ainda num convento da sua congregação na cidade de Karaganda. O corpo do menino está sepultado num cemitério próximo de Karaganda. Qual pequena semente lançada à terra que morreu e deu muitos frutos. João 12, versículo 24. Pedro é sem dúvida uma daquelas numerosas e santas crianças profetizadas por São Pio, quando abriu de par em par as portas do sacrário, a fim de que também os pequenos inocentes pudessem alimentar-se do sagrado corpo de Cristo. A fé pura e a reverência tocada exterior destas crianças eucarísticas é, e continuará a ser, um alerta silencioso, mas firme, a todos os católicos, em especial aos adultos, e a quantos se consideram adultos, incitando-os a renovar sua adesão à integralidade da fé eucarística, e a assumir também eles
uma atitude exterior conforme a grandeza e a majestade do corpo de Cristo, que tem o privilégio de receber, isto é, ajoelhando-se, abrindo a boca e deixando-se ser alimentado com o corpo de Cristo, como se fosse crianças. Só uma fé profunda e plenamente católica na Eucaristia, juntamente com a correspondente reverência e piedade exteriores, poderão renovar eficazmente a vida da Igreja, como provam os exemplos de numerosas igrejas domésticas, clandestinas e silenciosas, florescimento de tantas crianças santas em tempos de perseguição à Igreja. O Senhor nos conceda que também nós, nos dias de hoje, e também nos países onde, pelo mesmo exteriormente, a Igreja não é objeto de perseguição, possam surgir cada vez mais famílias como os Smithiden e, sobretudo, crianças eucarísticas como o pequeno Pedro. Através dessas crianças que ainda possuem a pureza da fé e o dom do santo temor de Deus, manifestados na reverência que mostram pelo corpo eucarístico de Cristo, o Espírito Santo há de renovar lenta, mas inexorivelmente a sua igreja e os dias de hoje, que Pedro Schmidtlen, o menino eucarístico, interceda por nós. Amados irmãos e irmãs, que criança abençoada, não é? No ano que ele morreu, 1973, eu nasci. E hoje eu estou aqui lendo a história dele. Espero que as pessoas que escutam esta história tenham mais amor e mais respeito pela Eucaristia. Peçamos a Deus que nos ajude a criar nossos filhos amando a Eucaristia, amando Jesus, amando os mandamentos de Deus. Quantas pessoas ele levou para o céu. A sua família hoje, as irmãs são freiras, o irmão sacerdote. Através de um amor de uma criança de 4 anos que entregou a sua vida por amor a Jesus Eucarístico. Que Deus abençoe, amados e amadas.